Tudo bom? Bom dia, igreja. Nós estamos aqui hoje fazendo um teste de novo. Tá difícil, não tá. Eu estou ficando já até nervoso de tantas coisas que eu venho errando para fazer esses vídeos. Mas hoje nós vamos falar sobre, dando continuidade na realidade às nossas lições de domingo. Nós vamos falar hoje a respeito de comunhão. Eu queria que você pegasse essa apostila. Deixa eu ver aqui qual é a página, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a 16ª página, tá bom? E pudéssemos aqui então fazer esse estudo que é muito interessante. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo Senhor ter feito em nossas vidas. Nós compreendemos, ó Pai, que as coisas são conforme o Teu querer e não o nosso. Por isso, ó Deus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, fazemos, ó Pai, conforme a Tua vontade. Fica, ó Pai, conosco, dando-nos um dia excelente. Abençoa a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Anteriormente, nós falamos sobre dízimos e ofertas, inclusive até quem falou foi Margarete. Mas eu queria que vocês lembrassem de uma coisa. Existe uma pandemia no Brasil. Existe um vírus que está assolando a nossa terra. Mas o que nós não podemos deixar é que esse vírus venha atrapalhar a nossa vida espiritual e nem também deixar que a nossa vida financeira, a vida financeira da nossa igreja, venha passar por danos que podem ser irreparáveis. Então você sabe onde é a casa da irmã tesoureira, você sabe como entregar o seu dízimo lá. No próximo domingo nós vamos estar voltando às nossas atividades, se assim Deus permitir. Ao menos uma atividade na semana nós teremos, talvez na próxima no próximo domingo. Quarta-feira nós não teremos ainda, tá bom? Então nós vamos dar início, ao nosso estudo, a chave do dar. Mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor, lá em 2 Coríntios 8, 5. O hábito da comunhão, participando da família de Deus. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ao contrário, animemos uns aos outros. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos demonstrações ou vamos animar uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, querem ser fortes e firmes? Vocês querem permanecer firmes na presença do Senhor? Procurem a congregação dos santos. A maior constatação da sua fraca comunhão com Deus é a falta de comunhão com os irmãos. Eu me comprometo na família de Deus com outros crentes. Lá em Gálatas 6,10 diz o seguinte:
Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu preciso de encorajamento para crescer espiritualmente. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntos podem ganhar muito mais. Se um delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Sabe, irmãos, eu falei numa gravação anterior que as pessoas estão abandonando a obra de Deus. Eu até compreendo, às vezes, por o marido, a esposa, ou sei lá, alguma coisa, né, faz com que você não vá à igreja. Mas você, como cristão, você não pode, de forma alguma, permitir que o seu domingo seja preenchido com outras coisas. Então, toma cuidado, porque assim, eu creio que nós, quando estamos vivendo uma vida de propósitos com Deus, nós não podemos de forma alguma permitir que as coisas desse mundo sejam mais importantes que o trabalhar de Deus. Pois bem, irmãos, precisamos encorajar um ao outro, porque um ajuda ao outro no crescimento. Eu preciso de responsabilidade para crescer. Eu preciso estar me colocando com responsabilidade para crescer espiritualmente. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cristo está presente quando nós estamos juntos em comunhão, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Já pensou a tua responsabilidade? Você já imaginou como você precisa estar junto com seu irmão? Essa história, irmãos, eu já falei que isso é balela. Dizer que você está em comunhão com Deus e não está em comunhão com sua igreja não é verdade, ou então é o primeiro passo para que você se afaste de Deus. Há grande poder quando as pessoas oram juntos. Uma vez eu falei e li na realidade que Margaret Thatcher diz o seguinte: eu tenho mais medo de o joelho do crente no chão em oração do que a bomba atômica, de tão grande que é o poder da oração. Sempre que na terra 2 de vocês pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Está lembrado que no estudo anterior eu falei que eu não acredito em igreja que não ora? Está lembrado disso? Você está lembrado que eu falei que não acredito em igreja que não ora? Olha só, há grande poder quando as pessoas oram juntos. Sempre que na terra 2 de vocês pedirem a mesma coisa em oração, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Mateus 18, 19. Linguagem de hoje, tá certo? Estou fazendo a leitura na linguagem de hoje. Comunhão é uma forma de exemplo para o mundo. Eu costumo dizer que quando você vai a uma igreja, quando você vai a um lugar e vê ali um gato pingado, pessoas desanimadas, pessoas sem um relacionamento espiritual, aquilo faz com que
a pessoa não volte mais a visitar a igreja. É preciso, irmãos, entender que o domingo é separado para você adorar a Deus e incentivar as pessoas também a louvar e adorar a Deus. Eu sou um elo de corrente para todos os outros cristãos, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 1 Pedro 4, 10. Na Igreja Batista Esperança, cremos que precisamos crescer grande e pequeno ao mesmo tempo. Quais os propósitos do pequeno grupo? Atos 2, 42 a 47. Vamos lá ver. Atos 2, do 42 ao 47. Eu queria que você acompanhasse na leitura, tá certo? É importante que você abra a sua Bíblia. Eu não tenho a menor pretensão de me tornar uma referência no YouTube ou Instagram. Eu não quero saber se as pessoas vão achar que está bem produzido. Pode ser que no futuro, com o crescimento da igreja, nós venhamos fazer uma produção exemplar. Mas no momento eu não estou muito preocupado com isso não. Eu estou preocupado que o estudo chegue até você, tá bom? Então vamos lá. Atos 2, do 42 ao 47, que diz assim: e perseveraram, dá licença, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creiam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ah, Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa bacana de se viver, que experiência maravilhosa de viver. Então, o pequeno grupo ele tem o intuito de estudo bíblico e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O pequeno grupo tem a questão da comunhão entre irmãos e na comunhão, quer dizer, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Também comunhão no Senhor, no partir do pão, oração e nas orações, assistência social, e repartiram com todos segundo a necessidade de cada um. Nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente, como diz Filipenses 4:15. Hospitalidade. Tinham o hábito de convidar pessoas para jantar em suas casas, e eles precisam de alojamento por uma noite. Romanos 12:13. Cantar e louvar, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Discipulado, e cada dia acrescentava-lhe o Senhor o que iam sendo salvos. Eu tenho andado ali pela igreja, pela vizinhança, como eu falei, eu ainda não estou fazendo as visitas que me programei a fazer nos vizinhos da igreja, mas eu tenho visto ali necessidades básicas. E eu, como ainda não conheço as necessidades básicas da membresia da igreja, por estar com vocês somente 45 a 50 dias, eu quero
trabalhar essas necessidades da igreja e quero também trabalhar com a necessidade daqueles que nos arrodeiam, dos irmãos, dos nossos vizinhos, saber o que eles precisam para trabalhar aquilo, reformar uma casa, construir um quarto, comprar uma geladeira, seja o que for necessário para que nós possamos ajudar. Mas para isso precisamos estar firmes na comunhão com o Senhor e uns para com os outros. Discipulado, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor o que iam sendo salvos. Sabe, irmãos, nós tivemos pessoas já salvas na nossa igreja. Algumas estão frequentando, outras não foram mais. É uma falha da gente, mas nós vamos corrigir isso. Mantenha os hábitos de discípulo de Cristo. Primeiro passo, deseje. Você deve preservar um desejo forte. Esteja motivado interiormente. Os estímulos externos não perduram. Se você inicia seu processo dividido, não vai conseguir mantê-lo. Então, quer dizer, se eu tenho somente um estímulo externo, só aquilo que eu consigo visualizar, mas o meu estímulo interno, porque eu tenho uma comunhão, eu tenho uma busca constante em relação a Deus, isto que vai me manter firme. Nós fizemos uma reforma na igreja, nós fizemos um trabalho de remodelação do nosso templo, e eu falei, isso vai trazer pessoas, mas isso é um estímulo externo. O que vai manter a nossa igreja crescendo é o nosso hábito, o nosso desejo de comunhão uns com os outros, o desejo de comunhão com Deus. Segundo passo, exercite-se, não deixe para depois, seja firme e persistente. Vou começar qualquer dia desse. Não existe isso. Esse dia nunca vai chegar. Tenha um ponto de partida. É mais fácil quebrar um mau hábito hoje do que amanhã. Como eu propus a vocês, vamos ler a Bíblia, vamos ler nesse período que estamos de quarentena a palavra de Deus. Se você ainda não começou, é porque você ainda não criou o hábito. Com algum tempo depois que você começar a ler o primeiro, ler o segundo capítulo, você vai entender como é importante a leitura da palavra de Deus. Se você ficar esperando condições perfeitas, nunca vai conseguir nada. Eclesiastes 11:4. Declare é o terceiro passo. Anuncie suas intenções publicamente, faça um pacto, tome a resolução. O poder da decisão é grandioso, é ainda mais grandioso se você escrever sua decisão. Fazei votos e pagai-os ao Senhor. Salmo 76:11. Passo 4, domine. Nunca permita exceção até que o novo hábito esteja enraizado em sua vida. Cada lápis pode ser fatal. Um simples escorregada leva você à necessidade de começar tudo de novo. Continuidade é o sucesso no iniciar, são essenciais. Nunca caia na tentação de dizer, vou deixar só dessa vez. O ato de ceder enfraquece o desejo e reforça sua falta de autocontrole. Você precisa de 3 semanas para se acostumar com o hábito e precisa de mais 3 fazer diariamente para que esse hábito torne-se parte da sua vida. Cinco, pratique. Sempre que você sentir ímpeto ou prontidão para praticar esse novo hábito, pratique. Não espere. Aproveite cada oportunidade para reforçar esse hábito. Geralmente, os sentimentos não persistem assim
Quando você sentir o desejo de participar, seu novo hábito, faça-o. Compartilhe. Arranje um companheiro para que incentive e encoraje você. Encontre alguém disponível e que possa chegar você, especialmente nos primeiros dias da implantação do hábito. Melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará e o seu companheiro. Persevere em oração. Gente, eu tenho falado que igreja que não ora, crente que não ora, está pronto para o fracasso. Confie no poder do Senhor para ajudá-lo a estabelecer o hábito desejado. Lembre-se que o inimigo não quer que você desenvolva bons hábitos. Ele não quer que você cresça espiritualmente. Ele não quer que você seja semelhante a Cristo e assim você fazer de tudo para tentá-lo. Vai fazer de tudo para tentá-lo, desanimá-lo e desistir. Portanto, orem, porque o Espírito de Deus nos deu, não nos torna fracos. Porque o Espírito que Deus nos deu não nos torna fracos. Nos enche de poder e de amor, nos dá domínio próprio. Pois bem, meus irmãos, hoje nós estaremos encerrando por aqui. E no próximo domingo, nós estaremos iniciando o passo 3. Eu quero mostrar aqui uma coisinha a vocês. Está vendo? Olha, aqui está para você responder. Então, responda, leia e responda a cada dessas questões. Vai ser muito importante para a nossa continuidade, tá certo? Então, é o passo 3, onde nós vamos conseguir fazer e aprender muito sobre essa coisa. Quer ver? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vamos entender os princípios desta classe, o alvo desta classe, a prioridade do ministério, por que deveria estar interessado. Aí também, lá para frente, nós vamos ver como descobrir meu ministério, como Deus me moldou para o ministério, meu molde vai determinar meu ministério. Então, assim, vai começar, então agora, uma parte muito boa. Você vai começar, então, a entender e tentar descobrir o seu ministério, tá? Então, eu convido que você, domingo que vem, esteja na igreja pela manhã. Caso mude, eu aviso a vocês, mas provavelmente nós estejamos reiniciando o trabalho a partir do próximo domingo. Que Deus nos abençoe e vamos orar para terminar. Senhor Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica, Pai, conosco, abençoando, Senhor, as nossas vidas e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vencer esta batalha, para que no nome de Jesus Cristo essa pandemia não venha a ser obstáculo para o crescimento da sua igreja, nem para que as pessoas conheçam Jesus Cristo e entendam que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mantê-nos firmes no propósito, em nome de Jesus. Amém e amém.